Olá, meu nome é Pedro Odival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje são exercícios de equilíbrio ácido-base sobre preparo de tampões. Estamos aqui então com a nossa lista de exercício, né? E o primeiro exercício aqui é qual o procedimento para preparo de 1 litro de tampão ácido acético acetato de sódio em concentração analítica de 0,1 mol por litro, em vários pHs, aqui um pH de 4,76, 3,5, 5,25, utilizando ácido acético, 4 mol por litro, e hidróxido de sódio, 4 mol por litro. É dado também o pKa do ácido acético. Eu coloquei os dados aqui no Excel para facilitar o nosso cálculo. Então, tem aqui todos os dados, a concentração do ácido acético, do hidróxido de sódio, o Ka. Na verdade, foi dado o pKa. Né? Quando é dado o pKa, a gente faz o antilog, ou o inverso também está valendo aqui, né? Que é menos log, você vai ver que vai chegar naquele mesmo pKa que está lá no exercício, 4,76. Né? Então, 4,76. Bem, eu tenho aqui também o equilíbrio do ácido acético, e nós vemos que o equilíbrio do ácido acético define para a gente a constante de equilíbrio e mais o que a gente precisa aqui, que é a equação de Anderson e Hasselbalch, que é a equação do tampão. Né? E na equação do tampão, nós vemos que para ter um tampão ácido acético, que tampona entre 3,76 e 5,76, né, que é o pKa mais ou menos 1, né, nós precisamos de acetato e ácido acético. Mas no exercício é nos dado ácido acético e hidróxido de sódio. Então, a partir do ácido acético, que vai ser a nossa fonte, né, tanto de ácido acético quanto o acetato, nós vamos fazer reagir o ácido acético com o hidróxido de sódio para formar o acetato. Então, o hidróxido de sódio é para reagir com parte do ácido acético e gerar o acetato. Aí sim nós teremos ácido acético e acetato. Então, sempre que a gente vai começar a fazer um exercício, quando eu não tenho as duas espécies, aí eu fico... a pergunta é qual que é a fonte. Essa é uma pergunta particular que eu faço, estou dando a dica para vocês. Né? A fonte vai ser o ácido acético, porque é através dele que eu vou ter tanto o ácido acético quanto o acetato. E ele vai ser o primeiro volume que eu vou calcular. O exercício está perguntando os volumes. Né? Então, eu estou falando aqui, ó, volume do ácido acético, ele vai ser usado para tudo. Né? Então, vai ser usado tanto para ácido acético quanto para acetato. Então, vai ser usado para a concentração do tampão. Veja só, depois eu explico melhor. Então, eu vou fazer C1, V1, C2, V2 para uma solução do tampão de 0,1 mol por litro, certo? 1000 ml. Então, vai ser assim, olha, igual. Eu quero preparar 0,1 mol, uma solução 0,1 mol, 1000 ml, né? 1000 ml 0,1 mol, mas eu quero preparar a partir do meu ácido acético 4 molar. Então, eu vou precisar de um volume de 25 ml. Isso aqui seria para preparar uma solução de ácido acético 0,1 mol por litro. Mas antes de completar o volume, né, eu vou reagir, vou colocar hidróxido de sódio. Então, pego um recipiente e coloco 25 ml de ácido acético. E vou colocar hidróxido de sódio para neutralizar parte desse ácido acético. Então, no final, não vou ter concentração de 0,1 de ácido acético. Na verdade, 0,1 vai ser a somatória de ácido acético com acetato, certo? Então, vamos lá. Então, eu preciso saber agora qual que é o volume de NaOH. Né? O volume de ácido acético eu já sei. Agora, o volume de NaOH é a pergunta aí. Né? O volume de NaOH ele está relacionado com o acetato. Então, a quantidade em mols de hidróxido de sódio que eu vou colocar, a concentração, vai ser igual à concentração de acetato que eu preciso para eu colocar aqui na minha equação. Como é que eu vou saber qual que é a concentração de acetato? Para quem não se lembra, nós temos os alfas, né? Alfa 0 ou alfa 1. Ele vai falar a fração das espécies de um ácido, no caso do ácido acético só tem a espécie ácido acético e acetato, são duas espécies. O alfa 0, ele nos indica a fração de ácido acético sobre a concentração total, e o alfa 1 a concentração de acetato sobre a concentração total. De maneira que se eu calcular alfa 0, no caso aqui eu preciso calcular o alfa 1, né?
Se eu calcular o alfa 1 e multiplicar pela concentração total, que vai ser minha concentração do tampão, e a concentração do tampão vai ter somatória de ácido acético e acetato. Essa é a concentração do tampão, que é a minha concentração total. Então, se eu multiplicar alfa 1 pela concentração total, eu vou ter a concentração de ácido acético. É o que eu vou calcular nesse momento. Então, antes eu preciso calcular aqui os alfas. Alfa 0 e alfa 1. Então, alfa... Vou calcular os dois alfas, eu preciso só do alfa 1, mas eu vou calcular os dois. Alfa 1. Né? Então, como que eu calculo o alfa 0? Nós já fizemos uma aula só sobre como fazer cálculo de alfa, né? Mas no caso aqui já tem a formulinha, né? Nós já aprendemos até como deduzir essa forma. É a concentração de H+, né, dividido por H+, mais Ka vai dar alfa 0. E onde que está o H+? O H+ é o pH do tampão. E dessa vez vai coincidir aqui com o pKa, né, do tampão. Então nós vamos ver que a quantidade de acetato e ácido acético vai ser igual. Os alfas também. É um caso particular aí. Para calcular os alfas eu preciso do H+, e não do pH. Então eu vou calcular o H+ aqui. O H+ é o antilog desse pH que aqui está. Então é igual a 10, antilog é 10 elevado, né? Elevado a menos, no caso é antilog do pH, elevado a menos pH. Está aqui o pH, certo? Esse é o antilog que eu tenho aqui, certo, gente? Então deu 1,73, 4 vezes 10 a menos 5. Bem, então o alfa 0 vai ser igual, olha aqui, olha, H+ sobre H+ mais Ka. Então vai ser o H+ que está aqui, dividido por H+ de novo, só que agora eu vou pôr entre parênteses aqui, né? H+ mais o Ka. O Ka está aqui. Aí já está calculado o alfa 0. E vou calcular também o alfa 1. O alfa 1 é igual Ka sobre H+ mais Ka. Então o Ka está aqui, né? Entendeu? O Ka dividido por H+, que aqui está. Outra vez esqueci do parênteses. H+ mais Ka. Certo? Tem alfa 0 e alfa 1. Eu vou dar uma melhoradinha aqui, né? Aqui, vou dar uma formatada nesses valores aqui, tá bom? Aqui, assim, ó. Aqui o H+, 1,74, aqui 4,76, aqui o meu alfa, eu vou colocar com um número normal ao invés de ser, né? E vou diminuir aqui as casas decimais, né? Vai ser 0,5, tá lá, 0,5, e vou matar o alfa 1 também. Sempre alfa 0 mais alfa 1, a somatória dos alfas dá 1, né? Então aqui meio mais meio dá 1. Voltando ao raciocínio, o que eu preciso realmente é calcular a concentração de acetato, que por sua vez vai ser igual à concentração do NaOH, certo? Então a concentração do acetato vai ser, olha, alfa 1 vezes CT. Então eu venho aqui igual o alfa 1 vezes a concentração do tampão, que é a concentração total, que aqui está, 0,1. Agora eu já tenho então a minha concentração de acetato. A concentração de acetato é igual à concentração de NaOH, de mols, o volume vai ser o mesmo. Então, aqui, olha, a concentração de NaOH vai ser igual à concentração de acetato, tá aí, certo? Agora, se eu já tenho a concentração de NaOH que eu preciso colocar no meu recipiente, né? E que é igual ao do acetato, eu posso calcular o meu volume. Volume C1, V1, C2, C2. Então, vamos lá. Volume de NaOH é igual à concentração do NaOH, que está aqui, né? Vezes qual o volume, gente? O volume do tampão, né? Que está aqui, dividido pela concentração do NaOH, que está aqui em cima. Aqui, ó, 4 molar. E nisso eu vou ter, deixa eu tirar daqui que eu esqueci, né? Ocultar, olha. Então eu tenho agora, dá para ver tudo aqui, né? Essa concentração, ocultei no momento ruim, né? Então vamos lá, mostrar de novo, só para eu formatar direitinho aqui, né? Essa concentração vai ser, esse volume, desculpa, 12,54 ml. Aqui eu vou usar 25 ml de ácido acético. Então vou explicar direitinho para vocês agora. Olha, como que eu estou preparando esse tampão? Estou preparando da seguinte maneira, né? Lembrando lá no exercício, às vezes a gente até esquece, né, o que estava perguntando. Está perguntando os volumes de ácido acético e de NaOH
para preparar, né, esse tampão. E esse é só o primeiro item, né? O primeiro item é 4,76, acho que tem mais lá, não tem? Depois a gente vai fazer também para o 3,5 e 5,25, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou preparar para o 4,76? Né? O 4,76 que eu estou calculando, eu vou preparar da seguinte maneira, olha. Eu vou pegar o recipiente de 1000 ml, pode ser um becker de início, né? Coloco ali 25 ml de ácido acético e depois adiciono 12,54 ml de hidróxido de sódio nessas concentrações aqui. Quando eu completar o volume para 1000 ml, eu vou ter o quê? Vou ter a concentração de ácido acético foi diminuída, porque eu tinha colocado 0,01, mas eu neutralizei, não precisei nem calcular, né? Porque se eu somo as duas vai dar valores ali, né, iguais de ácido acético e de acetato, é um caso específico onde o pH é igual ao pK. Bom, mas aí eu completo o volume, eu vou ter o pH de 4,76, vou ter 1000 ml de uma solução tampão, pH 4,76. Vamos agora para o item B, que é 3,5, pH de 3,5, é o mesmo exercício, voltando lá no nosso Excel, eu só vou mudar agora o pH. Ao invés de 4,76, eu vou colocar 3,5, certo? 3,5. Veja que ele já alterou aqui o meu alfa, né, a 0 e alfa 1, que é a única diferença que eu vou ter, né, entre o exercício anterior e esse, né, é que eu vou estar alterando os alfas. É claro, se eu altero o alfa, na hora que eu vou calcular agora o meu acetato, o acetato é concentração tampão vezes alfa 1. Né? Então, a concentração do acetato vai ser igual. Né? Vou até colocar vinculado, que depois eu só altero aqui, já acerta tudo, tá bom? Então, vai ser concentração do acetato é igual a alfa 1, que está aqui, alfa 1, vezes a concentração do tampão, que está aqui, ok? Então, tá aí, gente, 0,0524 mol por litro. Né? E a concentração de NaOH vai ser igual a essa. Aí já vai aparecer o volume aqui, olha, tá vendo? Então, mudou o volume de NaOH. Como a concentração do tampão é a mesma, o volume do ácido acético, que é a nossa fonte, vai ser o mesmo, só vai mudar o volume de NaOH aqui, que eu vou colocar menos NaOH do que eu tinha colocado quando o pH era 4,76. Vamos ver o outro item agora, né? Nós fizemos o 4,76 e acabamos de fazer o 3,5. O outro item agora é 5,25. O que vai acontecer é a mesma maneira de fazer. O Excel é muito bom porque quando eu altero aqui e eu fiz os cálculos vinculados aqui, então já vai alterar direto, né? Então 5,25, se eu colocar 5,25 aqui, ó, 5,25, né? Alterou aqui o meu alfa, né? Porque o alfa depende do pH, eu altero o pH, muda o H+, muda os alfas, muda a concentração de acetato, a concentração de NaOH agora é maior, né? Tá vendo? Então, vai dar 18,92 ml de NaOH. Outra vez, ácido acético continua do mesmo jeito, porque o ácido acético é a minha fonte, é o que eu preciso para a concentração total. Certo, gente? Então, agora vamos para o próximo exercício. Né? O próximo exercício é preparar um tampão ácido acético acetato de sódio, 0,1 mol por litro, nos pHs iguais, né, ao anterior, só que a minha fonte agora é diferente, olha, é acetato de sódio e ácido clorídrico. Então vamos lá para o Excel, né? Para o Excel, tá aqui, ó, exercício 2, eu já coloquei os dados aqui, agora eu tenho acetato de sódio 3 mols por litro e ácido clorídrico 4 mol por litro, certo? O pK é o mesmo, o K aqui é o antilog, K é igual a 10 elevado a menos pK, que está aqui, né? Então se eu precisar o K até aí, certo? Vou ajustar esse K, tenho mania, não gosto de ficar com esses valores assim, eu prefiro ajustar aqui para duas casas decimais, depois da vírgula, então 1,74 vezes 10 a menos 5, concentração do tampão 0,1, volume do tampão 1. Vamos começar aqui pelo pH, né?
de 4,76, tá bom? Então, estou calculando o pH de 4,76 nesse momento, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Olha só a diferença entre esse exercício e o anterior. Qual que é a minha fonte agora? A minha fonte não é ácido acético, porque eu não tenho ácido, é o acetato. O ácido clorídrico não tem como tirar acetato ou ácido acético do ácido clorídrico, mas do acetato dá. Como é que eu faço? O acetato já tem aqui que eu preciso, né? E como é que eu faço para transformar acetato em ácido acético? Mistura com ácido clorídrico, a reação está aqui, ó. Acetato mais ácido clorídrico vai dar ácido acético mais NaCl. Então, se a minha fonte vai ser o acetato, é o primeiro que eu vou calcular, certo? Então, vamos lá, volume de acetato, volume do NaAC. Esse volume de NaAC é para preparar a concentração total. Lembrando que eu vou pôr isso no recipiente e depois parte dele vai ser acidificado para gerar ácido acético, ok? Então, o NaC, é o C1V1, vai ser assim, olha. Eu vou pegar a concentração que eu quero preparar total, vezes o volume que eu quero preparar, que está aqui, dividido pela concentração do acetato que está aqui. Essa é a minha fonte, tá aí, ok? 33,333, né? Então, vamos lá. Dar uma ajustada aqui no valor, né? Eu vou ajustar um pouquinho. 33,33, tá bom? Esse é o volume que eu vou colocar de acetato de sódio no meu recipiente. E depois, né, continuando aqui, o que eu vou fazer? Né, eu tenho que calcular agora o volume de ácido clorídrico, volume de HCl, certo, gente? Esse HCl que eu vou colocar, olhem aqui para a nossa reação, né? O HCl vai ser numa quantidade igual a de ácido acético, tá? 1 para 1. Então, o acetato que eu coloquei, agora eu vou adicionar HCl e vai gerar o ácido acético. Gente, então o que eu preciso calcular? Preciso calcular a concentração de ácido acético, né? Para colocar aqui, para preencher a minha formulinha. O ácido acético está relacionado com o alfa 0. Da outra vez a gente usou o alfa 1, agora a gente vai usar o alfa 0. Então, dessa vez eu vou usar não vou calcular só o alfa 0, certo? Então, alfa 0 que eu preciso, não preciso do alfa 1. O que é o alfa 0? O alfa 0 eu preciso de H+, dividido por H+, mais K. Então, o pH é 4,76, aqui na frente eu vou pôr o H+, para 4,76. Vai ser igual antilog, né? Então, igual 10 elevado a menos pH. pH 4,76. Essa é a minha concentração de H+. Certo, gente? E aqui, depois eu ajusto aqui, né? Deu 1,74 vezes 10 a menos 5. Agora, o alfa 0 vai ser o quê? Olha aqui o alfa 0. H+ sobre H+ mais K. Então, eu vou pôr assim, olha, o H+, que está aqui, dividido por H+, abre parênteses primeiro, tá? H+, mais K, que está aqui, olha. Tá aí meu alfa 1. Não preciso nem do alfa 0. Por quê? Eu preciso calcular a concentração de ácido acético, né? Concentração de HAC. Concentração de HAC está diminuindo o A aqui, né? Vamos deixar assim, não tem problema. Vai ser igual alfa 0 vezes a concentração tampão, concentração total, que é a concentração do tampão. Então vai ser igual, né? Alfa 0, que aqui está, vezes a concentração do tampão, que aqui está. E isso aqui vai ser igual também à minha concentração de HCl, né? CL, olha, o HCl gera uma quantidade igual ao do ácido acético, certo? Então, vou pôr aqui igual, né? Esse valor é igual a esse aqui, ok? Assim, né, gente? Antes de continuar, vou dar uma formatada aqui. Vamos lá, aqui o alfa é 0,5, então eu faço assim, ó, vou formatar igual a esse, aqui, ó. Certo? O alfa é 0,5, concentração de ácido acético vai ser 0,05, concentração de HCl é igual, ok? O que falta?
a pergunta do exercício é o volume de HCl. O volume de HCl é CV sobre volume total, C1V1 sobre volume total. Né? Então vamos lá, na verdade sobre a concentração, né? C1V1, C2, V2. Então vamos lá. Eu vou ter que colocar essa concentração de HCl, então abro parênteses aqui. Essa concentração, qual o volume? C, né, vezes o volume que está aqui, ó, que é o volume do tampão, dividido pelo concentração do HCl, que está aqui em cima, ó, concentração de HCl. Aí eu chego no volume que eu preciso, que é 12,5 ml. Conclusão, se eu pegar um recipiente, né, de 1000 ml, colocar 33,33 ml de acetato de sódio 4 molar e depois adicionar 12,5 ml de ácido clorídrico 3 molar, deixa eu ver se eu coloquei direitinho aqui, eu vou colocar aqui assim, ocultar, então se eu coloco ali, ó, os 4, depois eu coloco os 3 molar aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou ter um tampão, 1000 ml de uma solução tampão de pH 4,76, certo, gente? Bem, se eu mudar aqui de 4,76 para o item B é 3,5, se eu mudar aqui já vou mudar todos os valores. O que vai acontecer? O raciocínio é o mesmo, só vai mudar aqui na hora de calcular o alfa, por quê? Porque o alfa depende do H+. Então vamos lá, vou escrever 3,5 aqui agora, tá? 3,5, olha. Pode ver que altera aqui a concentração de H+, altera o meu alfa zero, altera a concentração de ácido acético, de HCl, e também vai alterar aqui o meu volume de HCl que eu vou usar, 23,7, certo, gente? Então, o raciocínio é o mesmo do anterior. E por fim, né, eu posso mudar também para 5,25, que é o outro item, né? Já está vinculado os dados, então também mudou aqui, né, o alfa zero, né, porque eu preciso sempre do alfa zero. Deixa eu só formatar aqui também, né, para ficar bonitinho. Então aqui, isso, tá aí agora. E desse jeito a gente finaliza, né, o exercício 2, certo? Agora nós vamos para o exercício 3. Né? Então o exercício 3... ele está falando para a gente, está pedindo qual o procedimento para preparar um litro de solução tampão amoniacal, agora amônia e amônio, com concentração analítica de amônia, né, no caso do tampão, 0,1 mol por litro, nos pHs 9,24, 10 e 8,5. Veja que agora é de uma base, amônia, né? Apesar que a gente sempre tem como linha de raciocínio que o ácido, não a base, o ácido é o amônio, tá bom? E nós vamos utilizar amônia, que é NH3, e HCl, amônia na concentração de 5 mol por litro e HCl de 3 mols por litro. Vamos lá para o Excel. O Excel está aqui o exercício 3 agora. Nós temos os dados, a amônia é 5 molar, HCl 3, e ele pede nesses pHs aqui. O que vai acontecer? Agora o meu ácido é o ácido amônio. O ácido amônio ele tem uma ionização aqui, tem o Ka dele, a constante e a equação de Anderson e Hasselbalch. pH igual ao pKa mais log de amônia sobre o amônio. Certo? Bem, então o que eu preciso? Preciso de concentrações de amônio e de amônia. No exercício foi dado aqui amônia e HCl. Aí eu falo para vocês, né, qual que é a fonte? A fonte é a amônia. Então o primeiro volume que eu vou calcular é o volume de NH3. Como NH3 é a fonte, eu vou usar a amônia para preparar a concentração total. Depois eu vou acidificar parte da amônia para gerar o amônio e completar aqui o que eu preciso, certo? Então vamos calcular o volume de amônia. O volume de amônia, eu preciso preparar essa concentração, 0,1, né? Então é C vezes V, a partir, né, no denominador aqui, vai, desculpa aqui, né? Deixa eu deixar direitinho, no denominador vai a concentração da amônia, tá aqui. Então eu vou colocar no meu recipiente de 1000 ml, vou colocar 20 ml de amônia, certo?
Agora, da solução de amônia, né? Agora, eu preciso saber qual é o volume de HCl. Por que eu vou usar HCl? Porque eu não tenho amônio, né? Então eu preciso do HCl para acidificar a amônia, gerando NH4+, conforme essa reação, né? Veja só, para o ácido amônio, eu tenho alfa 0 também e alfa 1. O alfa 0 é a quantidade de amônio em relação à concentração total. E o alfa 1 é NH3 sobre a concentração total, certo, gente? Então, eu vou precisar do quê? De alfa 0 ou de alfa 1? Como eu estou precisando calcular o amônio, eu vou precisar de alfa 0, certo? Alfa 0 que vai relacionar amônio com concentração total. Um detalhe bem importante, tá? Bastante importante, é que aqui nós temos o pKa do ácido, não é o pKb, tá bom? É o pKa. Por isso que eu estou fazendo o raciocínio todo em cima da ionização do ácido. Tem alguns exercícios, literaturas que se faz em cima de pKb. Eu prefiro trabalhar com pKa, ok? Se alguém quiser por algum motivo precisar, eu posso depois fazer o exercício usando o pKb, mas aqui a gente tem o pK. Então o Ka é igual o antilog, 10 elevado, né, a menos o Ka, o pKa, desculpa. Então agora eu já tenho aqui. Aqui falta o elevado. Opa, 10 elevado, não é vezes não, é elevado. Opa. Deixa eu corrigir, ok. Vou começar de novo aqui. 10. Não. Vamos ver se agora deu certo. Agora deu certo. Tá ali. Então o alfa 0 é o que? H sobre H mais K. Eu tenho H? Não, eu tenho pH aqui, né? pH, então, agora eu vou calcular o H aqui para esse pH, tá? Então o H eu vou pôr aqui na frente. Eu vou fazer vinculado, que depois a gente só substitui os valores aqui, já vai dar o outro alfa, outra concentração, igual a gente fez o acetato. Então o H também é antilog, é igual a 10 elevado a menos o pH, pH é esse aqui, né? Então aqui eu tenho meu H+, ok? Vamos dar uma formatada nesses dados aqui para ficar mais bonitinho, né? Então vamos lá, olha aqui, ó. Aqui o meu H+, eu vou fazer assim, ó. Deu 5,75 vezes 10 a menos 4. Aqui também eu posso fazer assim, 5,75 exponencial 10 a menos 10. O meu alfa 0 eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Fez assim, já vou deixar formatado aqui, ó. Essas células, vamos ver se vai funcionar. Bom, então o alfa 0. O alfa 0, como é que eu calculo? Tá aqui, ó, H+, vamos ocultar aqui, para ficar melhor para visualização, é igual o H+, tá aqui o H+, né? Dividido, estou usando essa fórmula aqui, alfa 0, H+, mais K. Então, tá aqui, ó, H+, mais K, alfa 0. A partir do alfa 0, eu calculo minha concentração de NH4. Né? Então, concentração do NH4, H4+, é igual NH4, concentração total, vezes o alfa 0. Então, a concentração total é a concentração do tampão, vezes o alfa 0 que aqui está. Tá aí, gente, 0,050. Essa concentração de tampão de NH4 é igual à concentração de HCl que eu preciso, certo? São iguais, porque se eu colocar um tanto de HCl, vai gerar o mesmo de NH4 aqui. Então, põe que esse é igual a esse, ok? O que falta agora? Se eu sei a concentração que eu preciso colocar no recipiente, e eu tenho um valor inicial aqui, né, de HCl, então eu vou preparar essa concentração a partir desse HCl, regra de diluição, né? Então vai ser igual. Concentração que eu quero preparar, que é essa, um detalhe importante, né? Veja que essa concentração que eu estou preparando é sempre menor do que a que eu tenho inicialmente, né? Porque é diluição, senão não tem jeito. Então vai ser essa concentração vezes o volume que eu vou preparar, que é 1000 ml, está aqui, né? Dividido pela concentração que eu tenho, que é HCl. Aí está, gente, vai dar um volume de 16 ml, ok?
Então, vamos lá, 16,6. Né? Então, aqui eu vou colocar 2 algarismos aqui. Opa. 20 ml, 20 vezes 0,00, a gente usa uma proveta, né? E aqui 16,67. Espero que vocês tenham entendido, né? E o que vai acontecer agora quando eu mudar para o pH 10, né? Ou para o pH 8,5? Vai mudar o alfa, porque o alfa depende do H+, né? Deixa eu fazer aqui, ó. O alfa depende do H+, certo? Está aqui o alfa 0. E a quantidade de HCl vai mudar, porque se eu mudo o alfa, muda a concentração de NH4 e muda a concentração de HCl e o volume de HCl. Então vamos fazer isso. No lugar de 9,24, agora eu vou colocar o 10, porque isso aqui já está vinculado com os dados, né? Vamos lá, ó, 10. Já alterou aqui, tá vendo? Alterou o alfa, alterou a concentração aqui e o volume passa a ser 4,94 ml. O volume de NH3 continua o mesmo porque eu não mudei a concentração do tampão e ele que é a fonte, certo? E por último agora, se eu colocar 8,5, né? 8,5, o que vai acontecer? Né? Vai mudar para 28,20. Né? E assim nós terminamos aí o exercício 3, ok? Vamos agora para... Então, pessoal, para evitar assim, que o arquivo fique muito grande, eu vou parar aqui e vou fazer um arquivo B, tá bom? Para a gente continuar. Então, aguarde aí o próximo arquivo.